Realmente é muito difícil lidar com nossa medicina industrial. Não pode haver julgamento de nenhum colega quando a gente decide não estar dentro do sistema, né? Quando a gente decide ser carreira solo, entre aspas, né? Porque ninguém é sozinho, a gente precisa de Uhum. ajudas, assim como a gente está fazendo aqui. Mas no momento que você percebe que você, em vez de estar prestando um serviço, você está prestando um desserviço, talvez seja o momento de se retirar. Leandro, boa tarde, meu amigo. Obrigado, né? Mais uma vez, obrigado aqui por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. E já peço para você começar se apresentando aí, fala para os colegas quem é você, o que você faz, onde você mora. Até porque muita gente pensa que quando a gente convida vocês, né? Alguns colegas pensam que vocês são atores, né? São atrizes e tal. Então, se apresenta aí, por favor, e fica à vontade, meu amigo. Tá certo, Eudri. Boa tarde mais uma vez, boa tarde, pessoal. Eu que agradeço aí o convite também. É muito bacana fazer parte aí desse projeto todo que vocês desenvolvem. Como você disse antes, aqui não tem nada combinado. Na verdade, foi até uma surpresa que eu estava esperando essa live à noite. Ainda bem que eu confundindo meus horários e ainda bem que minha agenda estava livre agora à tarde. Aí deu tudo certo, mas foi um mal entendido meu mesmo. Mas para as pessoas verem mesmo que isso aqui é real, tá? E para falar um pouquinho da minha trajetória, hoje, qual a minha área de atuação, é, eu vim com formação de medicina de família, eu estudei e trabalhei na Espanha por muitos anos, morei lá 13 anos. Em 2013 eu resolvi voltar para o Brasil, aceitar o desafio de vir para cá, né? E, e comecei a trabalhar no SUS como médico de família. Revalidei meu diploma aqui, né? Foi uma trajetória bem longa também. Aí foi mais ou menos também nessa época quando eu te falei que eu descobri você em alguns vídeos do YouTube falando sobre os atendimentos, como deveria ser, né, a dinâmica, que na prática a gente acaba tendo muita dificuldade com essa medicina industrial, né, Wilder? Que é o que vai frustrando a gente com o tempo, né? Por mais que a gente tenta dar o máximo ali, o volume de paciente acaba não deixando assim, a gente confortável com o nosso estado emocional. E aí a gente precisa buscar algo para equilibrar isso na balança, né? Então a própria medicina de família me abriu outros leques. Eu digo que hoje eu exerço uma medicina integrativa, né? Fiz pós-graduação em nutrologia, nutrologia esportiva, nutrição funcional. Então isso, afinal de contas, é a minha abordagem, né? É uma medicina integrativa que está bastante em evidência. Hoje os pacientes se beneficiam bastante desse cuidado que a gente traz como um todo, né? E só que eu sabia o quanto que eu podia dar para um paciente, mas eu nunca conseguia dar o melhor de mim ali numa atenção primária, né? Sempre aquela dificuldade de você sabe o que está acontecendo, né? As pessoas têm o seu recurso escasso, a gente tem uma medicina pública que tem as suas deficiências e a gente fica ali naquele tiroteio, né? Então, Paciente médico como vítima, né? Infelizmente, né, Leandro? exatamente. E esse desejo de ressignificar minha medicina, porque o que me fez algum tempo até questionar se eu tinha escolhido a minha profissão certa, eu não estou tratando, as pessoas já chegam para mim doentes, né? Já chegam de uma forma com doença crônica que eu não estou conseguindo reverter nada, não estou conseguindo melhorar muita coisa, é o que dá para fazer, aquilo, né, meio que fecha o olho e vai, porque é só isso aí que dá para fazer. E, claro, a gente sabe que a gente pode mudar algumas coisas, né? Talvez não salvar o mundo, mas
melhorar o seu entorno e fazer um movimento, assim como vocês estão fazendo, que eu acho que isso, ao longo do tempo, pode realmente ter um reflexo muito positivo para os pacientes que a gente atende, né, e principalmente para a gente como profissional. Eu, agora, quando começou a pandemia, eu decidi, quer dizer, antes de começar a pandemia, né, eu tinha um contrato terceirizado com eu, né, não falei, eu moro em Americana, aqui no estado de São Paulo, no interior, o que é um grande complexo aqui da Grande Campinas. E se a gente for juntar tudo esse redor, que acaba sendo uma cidade só, é um interiorzão de uns 2 milhões de habitantes. Então é muita gente aqui. Então, foi no período que, um pouquinho antes da pandemia, eu ia encerrar um contrato com a prefeitura aqui. Aí eu decidi, eu falei, eu vou montar um consultório particular para ver se eu consigo prestar atendimentos dentro do que é a minha medicina, que eu tento fazer, né? Mas a gente vem, assim, depois que eu percebi que eu estava completamente sem norte, né? Assim, muito inocente mesmo em relação a toda essa ideia, né? Essa idealização, porque tudo não é fácil você querer montar um consultório particular, já ter uma agenda lotada e achar que tá tudo certo, né? Vai dar É certo. igual, é igual alguém do nada querer dizer assim, ah, quer saber, eu vou ser médico. E, É, tipo, sem passar por uma faculdade, sem fazer uma residência, né, cara? Não tem como, né? exato, exatamente, é isso mesmo. E, enfim, quando eu percebi que talvez eu tinha tomado a decisão errada de montar um consultório, eu já tinha alugado uma sala, né? Eu tinha alugado uma Uhum, sala num bom lugar aqui da região onde eu moro, talvez na melhor avenida até, e eu tinha a ideia de começar a prestar algumas consultas mais populares, né, assim, dentro dessa medicina integrativa, né, a abordagem do médico de família, que ele integraliza bastante coisa, só que não estava acontecendo. Veio pandemia, atrapalhou um monte de coisa, já tomei prejuízo para terminar a reforma no local, e ficou parado um ano, só que ainda não estava pagando o aluguel, estava fazendo a reforma do local e o proprietário ali já tinha negociado comigo que em um ano eu não precisava pagar o aluguel, né? Eu ia fazer a reforma do uhum, local. E aí ainda dei sorte nisso. Só que atrasou um ano e atrasou mais por causa da pandemia, veio um monte de coisa, fechava isso, fechava aquilo, e eu com aquele negócio parado lá e pagando R$ 600 todo mês só de condomínio, né? O aluguel já era 1.300, então isso dava quase R$ 2.000, praticamente dava isso, né? Mas eu ainda não uhum. estava pagando. Bom, deu certo que houve um período que eu consegui, estava já numa fase que eu estava conseguindo terminar o consultório. E eu Uhum, já tinha visto alguns anúncios do CVM, só que eu, como eu já tinha investido bastante, eu falei assim, eu vou esperar um pouco mais, eu preciso entrar no curso desse pessoal. Isso aqui é o que está faltando para mim. Eu acho que eu enfio os pés pelas mãos, eu tinha que ter feito isso aqui antes, depois visto o que eu vou fazer. E, na verdade, a lógica melhor é essa, né? Assim, faça, né? Se especialize em uma boa gestão, construir um bom atendimento clínico, saber como lidar com um paciente realmente né, no setor privado. Então tinha todo um foco meu que estava completamente distorcido. Aí eu fiquei mesmo aguardando o momento certo para entrar na turma. Eu acho que uhum, quando eu vi pela primeira vez, eu acho que era a turma 9 ou por aí, e eu só consegui entrar na turma 11. Eu não sei, eu só sei uhum. que houve uma espera aí, e quando vocês saltavam ali no meu Facebook ou qualquer lugar, porque eu também sou uma negação para isso, que é a próxima etapa, quando eu abria, vocês estavam lá. Eu falei, esses caras são bons, viu? Aí foi quando
eu consegui entrar mesmo na turma 11 e comecei a fazer os cursos, mas sempre preocupado com um foco que era, eu acho que eu vou precisar fazer um marketing digital aqui, eu não tenho Instagram, não consigo me posicionar nas redes, eu tenho dificuldade em fazer isso, eu vou ter que me preparar melhor para isso. E aí, a princípio, parecia que, né, não era aquilo que vocês estavam oferecendo, era o que eu precisava, e no final das contas, era muito mais ainda, né? Que, como eu disse, quando a gente começou a ter as primeiras lives e ver os cursos, você falou uma coisa que, para mim, ficou como a chave de todo o processo. Não se preocupem em tentar alcançar seguidores agora, em fazer o marketing digital agora, né? Estruturem primeiro os POPs, aprenda realmente como é uma clínica que encanta, construa um pai que você possa oferecer. E eu comecei a pensar, porque houve uma frase que ela é chave, né? Se você não tiver isso preparado, você fazer uma publicidade, um marketing digital e trazer esses pacientes para você sem preparo, você pode gerar um boca a boca negativo, né? Aí quando você falou assim, nossa, é verdade, eu falei, eu não sei nada sobre isso, né? E eu tinha um interesse enorme, eu estava curioso para entender, eu falei assim, como esses programas de acompanhamento, como eu posso estruturar o meu, enfim, comecei a ver as aulas, eu comecei a adaptar tudo para minha clínica, né? Para minha atual abordagem, que é eu tenho um pai hoje que ele é bem interessante, comecei com o que uma vez eu já ouvi um colega falar aí, vou fazer um painho, né? Faz um painho. Um Eu painho. tinha, eu tinha um programa de acompanhamento, eu comecei com 30 dias de acompanhamento, e no início eu estava até oferecendo, foi no final do ano, agora, eu estava dando como cortesia para os primeiros pacientes que começaram a marcar as consultas comigo, né? Que, de certa Perfeito. forma, de alguma forma encontrou, porque eu tinha montado já um site, eu investi num site, investi um monte de coisa ali, e algum que outro paciente, que já são pacientes meus antigos, né? Só que o meu público era um público maior de pacientes do SUS, né? E eu Uhum. precisava também alcançar um outro público. Certo. No início, como eu comecei com as consultas mais populares, não estava me trazendo o conforto que eu esperava, né? Que a ideia é você se concentrar, se dedicar plenamente a um paciente que vem buscar ajuda para que você realmente consiga ajudar. Porque se a gente lota a agenda de 15 pacientes de manhã e 15 pacientes à tarde, com cadastros em convênios e consultas populares, nós vamos fazer mais do mesmo. E aí eu comecei a entender que eu precisava pôr mais valor, até mesmo Pode crer. para tentar alcançar esse público, né? Mas ainda não tinha pacientes desse público que eu queria atingir. Aí eu pensei assim, ó, eu preciso que venha um ou dois para que o boca a boca comece. Aí foi num final do ano, né? Eu já tinha dado de presente alguns painhos para alguns colegas, em algum outro momento, até assim, eu me inspirei nos programas de acompanhamento de alguns colegas, e eu acho que o meu é bem interessante, em algum outro momento, assim, até se caber uma amostra do que é o tipo do pai que eu faço hoje, eu acho que também ia ser uma troca interessante, porque esse boca a boca se espalhou de uma forma mais rápida do que eu esperava, né? Aí, quando veio o primeiro paciente que pagou um valor de consulta mais alto, né, minha consulta, posso falar o valor? Pode, pode, Cid? pode. Eu comecei cobrando um valor de R$ 160 uma consulta, e depois de Caraca. um tempo, assim, em 3 meses, menos até, eu subi minha consulta para 420. Eu subi minha consulta para 420, O que sempre. aconteceu depois disso?
Então, quando eu coloquei um valor maior, porque eu falei assim, olha, eu vou ter... Primeiro eu acho que tem uma frase que eu já ouvi de vocês também, às vezes no início a gente tem que ganhar menos para depois, né, ganhar mais. Tirar tempo, se dedicar ao que a gente está fazendo. Eu tirei tempo eu ainda tenho meio período, hoje eu tenho meio período livre, né? Talvez a cronologia está vindo um pouco, porque, assim, meio... Eu vou linkando alguma coisa na outra, porque, como a gente Tá, disse, eu não tenho nada programado aqui. Então, tá ótimo, tá eu, ótimo. eu Eu, já an- eu, tô, pulei ano- um... eu tô anotando aqui algumas coisas para a gente voltar, fica tranquilo. Pode Tá, seguir aí o teu. eu pulei uma etapa que era assim, quando eu montei um consultório, eu ainda estava trabalhando 2 períodos no SUS e eu estava fazendo um atendimento só depois que eu saía do SUS, né? Só à noite. Cinco, era 5:30 da tarde, eu ficava até às 8:30. Ou seja, você Às fazia um vezes saía terceiro nove turno, né? horas. E Certo. bom, ao longo do tempo eu percebi que eu poderia tirar meio período, e eu tinha que tirar, né? Eu fiz aquela conta que vocês falaram que a gente poderia, olha, ver se dá para pagar as contas. Deu para pagar? Então, vai tentando levar assim. Então, assim, com o que eu tinha de meio período do SUS, com, né, prática de medicina de família, eu tirei o outro meio período para se dedicar ao consultório particular. E isso de, de janeiro para cá, né, que foi tomado todas essas decisões aí. Eu demorei, às Janeiro de vezes, 2022. Janeiro de 2022. 2022, Tá. eu até, assim, foi tudo cada um tem o seu tempo, né, cada um tem o seu, Perfeito. cada pessoa tem as suas Tem o dificuldades, seu perfil, né? Tem os seus desafios e tal. Tem os seus contextos, exatamente. né? Aí, Sidney, eu decidi ficar e apostar nisso. Quando eu consegui aumentar esse valor, que eu escutava vocês falando, vocês não podem também não pôr um valor que vocês acham que vocês merecem. Quando a gente não nos valoriza, né? Se o valor não vem primeiro da gente, a gente não consegue ter essa visão do outro. Então, acho que o valor parte da gente mesmo. E quando você não acredita que vale a sua consulta nisso, acho que você tem que rever. Tem que rever se você realmente acha que não vale, né? E melhorar, então, se for o caso. Eu percebi que com esse boca a boca, minha consulta valia mais, né? Eu estava querendo receber mais também, mais valor, né? Porque, assim, quando eu digo valor, não é só valor monetário, não é valor de dinheiro. É você sentir que o valor que estão te dando também é um valor por aquilo que você se dedica. A gente se dedica tantos anos a um estudo, a formações, e quando a gente não sente esse valor, é a hora que a gente começa a ter esse impasse, esse entrave, sabe, começar a questionar a nossa posição mesmo. E Sim, entendi que o valor não é só sobre questão monetária mesmo, assim como vocês fazem aqui, existe um propósito, né? Existe um propósito, e quando eu percebi que eu realmente estava ajudando pessoas, que cada vez que eu fazia um processo que modificava a vida da pessoa, eu falei assim, isso tem valor, eu ajudo as pessoas, né? Por que eu não posso perfeito. receber por isso? E comecei a tirar um pouco esse desvalor que existia em mim. Eu, Na psicologia chama de crença limitante. exatamente. Isso aí que eu já É ouvi. um termo, é um termo da psicologia que fala que são crenças que nos limitam, né? Exato. Eu ouvi, foi justamente uma das lives vocês falando sobre isso também que me fez acender algumas luzes aqui. E aí, depois de fevereiro, eu falei assim, eu vou começar a cobrar por esse painho aqui, né? De O 30 painho é dias. poderoso, tá transformando vidas, né, cara? Então, É, e aí?
E meu nicho, meu foco, Wildre, é o emagrecimento, obesidade, né, doença crônica. E as pessoas acabam me procurando também por performance de vida, que hoje é uma área que está também crescendo muito, né? Perfeito. Você supostamente tem uma saúde, mas você está preocupado em realmente como eu posso polir e ter isso aí, Melhorar, né? né, Otimizar. atletas, exatamente. Aí tem os atletas, tem, né, e acaba que eu tenho mais pacientes que é obesos mesmo, né, que é o meu foco mesmo. Eu trabalho hoje com equipe, eu consegui ter uma equipe para trabalhar junto comigo, né. Que Eu tenho o massa. privilégio de ter uma esposa que é psicanalista, Que e massa. ela também faz parte do nosso programa de acompanhamento. Ela faz o acolhimento emocional desses pacientes. Tem alguns momentos que eu uso a nutricionista, colaboradora nossa, tem o educador físico, então a gente trabalha em prol da saúde de um paciente, né? E Que isso tem massa. resultado, porque é toda toda uma ciência, todo um estudo dedicado em prol a única e exclusivamente o bem-estar daquela pessoa. E quando a gente aprende a acolher muito bem essas dores no consultório, que a gente consegue ser empático com isso, que você consegue aplicar essa consulta que encanta, a gente vai fidelizando esse paciente, passando confiança para ele. Para ele dizer não para um acompanhamento seu, só se realmente ele não tiver em condições naquele momento da vida dele. E também, né, nem todas as pessoas vão realmente aderir, mas E tá tudo bem, né? e tá tudo bem, e tá tudo bem. Eu posso dizer que hoje eu tenho meio período de atendimento do meu consultório e meio período ainda presto serviço para o SUS. A ideia é entender como que vai evoluir todo esse processo. Eu ainda Uhum. tenho minhas bandeiras que eu levanto também para uma medicina pública, mas, como eu disse, nós também precisamos colocar a primeira máscara na gente, né? É isso. Acho que vocês falam isso A- também. Até para se fortalecer, né, cara, É, para poder levantar essa bandeira, né? Porque às vezes a gente levanta uma bandeira e eu já levantei muito essa bandeira e quando eu via, eu não tava eu tava sem forças para levantar a bandeira, sabe? Tipo, sim, então às vezes é até uma estratégia, né, de você, peraí, deixa eu respirar um pouquinho aqui, deixa eu, né? E eu acho que, cara, você falou tanta coisa aqui que eu acho que dá pra gente falar uns 5 dias seguidos aqui. sim, Mas muita coisa massa que você trouxe, muita mesmo. Eu vou começar por o final, inclusive. Quem disse, né, Leandro, que não é possível, né, cara? Você é prova é, viva de que sim é possível você levantar a bandeira do SUS e levantar a bandeira também do atendimento particular, né? Por que não, né, é, cara? Por que que a sim, gente tem que ser essa dicotomia, né? Por que que tem que ser. Por que que a gente não pode. Eu sempre conto uma história que é icônica nesse exemplo, né? Eu fui com um grupo de amigos visitar um amigo com outro grupo de amigos, a gente foi jogar lá, se não me engano, dominó na época. Aí o pai desse amigo chegou para oferecer ali pra gente um lanche, né? E aí ele falou assim: vocês querem suco ou bolo? E aí todo mundo ficou assim, suco ou bolo, suco ou bolo. Tipo, poxa vida, tem que escolher uma coisa ou outra, tipo, não dá, não dá para ser os dois. Aí ele, ah não, perdão, suco ou café, eu quis perguntar e tal. Então, é isso, a gente fica muito nessa dicotomia de tipo, ou eu sou feliz na minha vida pessoal ou sou feliz na minha vida profissional. Ou exato, eu, ou eu sou um bom médico ou eu faço marketing. Ou aham, eu, ou eu sou um médico ético, eu sou um médico ético, ou eu não posso atender particular, porque o médico ético não pode cobrar. Cara, é, são tantas dicotomias que não fazem sentido. Como assim um médico ético não pode cobrar? Como assim um bom médico não pode fazer marketing? Como assim um médico que defende o SUS não pode ter o próprio consultório também? é, E você, meu amigo, com a sua história, com o seu relato, dá uma contribuição muito grande para o nosso projeto para dizer que sim, gente. Se isso faz sentido para você, é possível.
não só é possível, como pelo menos é o que você está, você, com a sua linguagem não verbal, você está demonstrando aqui para a gente o quanto você está feliz, meu amigo. E a gente está falando de 4 meses, né? 4 meses aí de... É, eu tô com um consultório aberto, assim, funcionando mesmo, assim, acho que vai fazer 8 meses agora, né? Por causa de toda aquela história que eu contei antes, assim, mas a agenda Uhum. que começou a funcionar tem uns 8 meses. Mas eu venho modificando isso pouco a pouco, assim, eu considero um período bem curto mesmo. Algumas estratégias que eu venho aplicando de vocês fez toda a diferença. Assim, talvez eu não teria mesmo a capacidade de poder desenvolver um projeto desse que eu estou desenvolvendo sem uma orientação. A gente pega uma informação solta daqui, outra dali, né? Você vai tendo, tem pessoas que têm algumas têm mais visão que outras, com mais capacidade de pôr em prática e até mesmo administrativa, tem pessoas que têm mais dificuldade, por isso que o direcionamento é muito importante. A metodologia de vocês, ela é fantástica, porque, assim, uma coisa também que vocês passam é isso, é a seriedade, é muita humanidade, eu acho que isso faz toda a diferença mesmo, assim, olhei outros cursos antes e tive curiosidade mesmo, assim, mas eu sempre fiz uma boa transferência com todos os vídeos que você fazia, assim, a forma que você conversa com os colegas e tal, faz todo sentido para quem também tem uma ideologia de mais humana, de que as coisas precisam realmente, podem ser diferentes, não precisa ser só o objetivo da gente focar, a consequência econômica, ela acontece quando talvez a gente foque no melhor versão que a gente pode dar para um paciente, né? E se a gente associa isso dentro da metodologia, é quando a gente consegue fazer isso acontecer mesmo. E Que massa. eu venho cada vez mais tendo esse retorno do boca a boca positivo, né? Eu cancelei minha agenda de hoje para poder ter esse bate-papo com vocês, né? Amanhã na semana inteira eu tenho minha agenda do particular e está toda completa, já está até o final do mês praticamente tudo agendado, mas como eu disse, são vagas, as vagas são realmente limitadas porque é o que você se propõe, né? Atender 3 pacientes numa manhã e você poder se dedicar àquilo e você conseguir o valor pelo seu trabalho, né? E Perfeito. aquilo te recompensa, né? Mas a recompensa maior é quando você consegue realmente ajudar aquele paciente, ele vem com um resultado positivo, e depois que eu comecei a aplicar os programas de acompanhamento, todas as terapias que eu já aplicava, parece que elas se potencializaram, porque o paciente adere melhor, o paciente consegue entender melhor o que você quer, ele se sente acolhido, parece que você está segurando na mão dele o tempo inteiro. Então, isso é bem interessante mesmo. Eu acho que cada colega realmente que consegue montar aí o seu pai, eu acho que é impossível você não conseguir ajudar uma pessoa se realmente você oferecer isso para o paciente. A gente consegue ajudar mesmo, né? E a questão hoje minha tá assim, tipo, boca a boca, cada um que vem traz 2, 3, a família inteira. Eu tenho paciente, eu tenho aqui americano, mas vem paciente de São Paulo, tem pacientes meus que foram embora, eu tenho paciente em Amsterdã, tem outros que estão nos Estados Unidos, então assim vai também. Essa é a vantagem de falar bem espanhol, né? Então, ajuda bastante também. E Leandro, meu amigo, será que a gente podia tentar quantificar algumas coisas só para a gente tentar tangibilizar? Talvez assim, sim, ó. A gente fala basicamente 4 pilares, né, da metodologia. Mas quando eu falo dos pilares, não só dos pilares do CVM,
Sim, mas eu estou falando dos pilares em relação a resultados da metodologia. Então, isso. assim, o primeiro e mais importante, né, que é esse, por isso que o nome é círculo virtuoso da medicina, porque é um efeito cascata. Aham, É um efeito cascata que uma coisa vai gerando a outra. Então, a primeira coisa que tem que acontecer, e que acontece, eu queria que você tentasse tangibilizar, se for possível, tá? Se não for, tá tudo bem. tá. A primeira coisa que acontece quando realmente a metodologia é aplicada é que a satisfação com a profissão vai para um outro nível, né? Sim, O médico exerce a profissão de outra forma. Então, eu queria que você tentasse tangibilizar isso, né? O antes e depois, como é que está isso, né, para você? sim. Uma vez que esse médico começa a ter mais satisfação, né, em exercer a profissão, né, em fazer o melhor para o paciente, a próxima coisa que acontece é que esse paciente ele tem mais resultado. E eu acho que você já deu uma pincelada sobre isso, né, falando dos pais e tal. Mas se puder dar uma tangibilizada maior ainda, seria legal. A outra coisa é que esse médico, por esse paciente estar tendo adesão, estar tendo mais satisfação, né? Então perceba, satisfação do médico, satisfação do paciente, e aí a coisa que é consequência disso é fidelização e indicações, que você também já pincelou. Aí esse paciente traz outro, que traz outro, e volta. Isso gera caixa, gera faturamento, gera receita previsível. Uhum, Isso constrói um consultório de tijolos e não um consultório de palha ou de sim. madeira. Um consultório de tijolos, né? Fazendo analogia lá aos três porquinhos. Uhum, E a quarta, e a coisa mais rara de acontecer na medicina, infelizmente, né, e que eu falo com a boca cheia, com muito orgulho, com muita alegria, que quando as pessoas têm perguntado para mim, Leandro, o que que você faz? Cara, eu cuido de médicos. Eu ajudo médicos a cuidarem da própria saúde. Eu ajudo médicos a reatarem o relacionamento. Eu ajudo médicos a ficarem mais próximos dos seus filhos. Porque isso, cara, é o que mais mexe comigo. É quando eu vejo que uma família ali está se restabelecendo, que para mim um dos valores maiores da, assim, para mim, família. Então, sim. qualidade de vida. No final das contas, o médico está mais satisfeito, que exerce a medicina com excelência, que gera resultado para os pacientes, que está sendo bem remunerado, tem qualidade de vida. É outra consequência. Sim. Eu sei que a gente está falando de 8 meses de consultório, a gente está falando de, pelo que eu entendi, você deu uma intensificada, né, agora de janeiro para cá, quando você basicamente pediu redução de carga horária, não foi isso? Foi. Então, é pouco tempo, a gente está falando de 8 meses. Então, se É, você puder quantificar um antes e depois nesses 4 pilares, seria muito, muito legal. tá. Bom, se eu não conseguir abranger tudo, você me dá um toque aí, tá, Wilder? Tá bom. Bom, vendo o que era o meu desconforto, né, anteriormente, em relação a tudo que não estava dando certo, né, entre fiz errado, montei, botei as mãos, né, pelos pés, carroça na frente dos bois, tá tudo errado isso aqui. Eu falei, agora eu preciso consertar. Então, foi quando a diferença que o método CVM fez foi eu conseguir me organizar em relação aos meus atendimentos e conseguia desenvolver melhor essa clínica e receber o valor que eu desejava, né? E isso automaticamente já te leva de um estado onde que você não se sentia valorizado para um valor maior. A questão do paciente, o paciente que você consegue realmente se dedicar plenamente a ele, ele vem com muita satisfação também. Você consegue tratar sintomas que ele já vem há anos tentando resolver e não resolve. E você tirar aquela dor dele, ajudar a diminuir, paliar, para ele não tem preço, né? Então, assim, ele vem, quer continuar voltando e traz a família e ele paga o seu valor. Então, eu acho que dentro dessa metodologia, o CVM traz a satisfação para ambos mesmo. Assim, essa metodologia, ela funciona. A gente só precisa aplicar mesmo, entender,
né, construir, participar, mesmo que seja cada um no seu canto, igual eu sempre fui mais no meu cantinho aqui, né, eu não sou muito de Verdade, aparecer, mas eu estou sempre participando e vendo, né. verdade. Eu acho que é importante isso. Tem os colegas que estão sempre compartilham mais, e isso é muito importante também. Eu acho que a gente tem que desinibir e poder compartilhar essas experiências, porque isso ajuda colegas mesmo. Qual que era a outra posição, Eudric, que você falou, que eu falei do Para paciente? tangibilizar a tua satisfação, a satisfação do paciente, né? Pode ser, Uhum. e aí você já falou, a questão do retorno financeiro, e aí se você, Sim. como é que a gente tangibiliza isso? Você pode tangibilizar falando de faturamento, não tem problema, Uhum. Tá, tá? Você pode tangibilizar falando de consultas, cara, antes eu tinha tantas tá. consultas, agora eu tenho isso. Só que no seu caso não é só consulta, né? Porque você tem os pais É, também. exato. E você tem uma quantidade de pais bem significativa para poucos meses. Exato, Wilder. Então, assim, olha, dentro do que as ideias que o CV me proporcionou, eu consegui mesmo aumentar esse valor de consulta. Então, vamos colocar que semanalmente eu consigo atender dentro do tempo que eu tenho, 5, 6 pacientes, né, até mais. E esse valor de consulta, vamos colocar, né, hoje eu cobro R$ 440, mas eu dou um retorno. E eu acho que isso, para mim, funciona porque é quando eu já consigo trazer mais esse paciente para o que é o cuidado dele. E ali é quando eu apresento o pai, e geralmente esse paciente ele aceita o tratamento, né? E Uhum. hoje eu consigo fazer acompanhamentos, né, para 60 e 90 dias. Quando são acompanhamentos de 60 dias, hoje eu precifico, né, ainda eu estou ajustando esses valores, mas para 60 dias, 2.840, e 90 dias, 3.840, né? Então, Uhum. tem mês que eu consigo ter. Você gosta do 40, né? Mas isso foi vocês que me falaram, né? Que tem que ser número menor que Abaixo de 4 ali. 5. Então, até 4. Então, acho que eu peguei essa ideia e fico mesmo. Eu achei interessante. E aí eu coloco sempre os números quebrados assim mesmo. Então, tem mês que eu consigo fechar 4. Agora eu tenho 6 programas ativos, né? Tudo de Uhum. 90 dias de acompanhamento. Ontem, Nesse tempo você já fechou quantos, mais ou menos, então, eu programas? devo ter fechado agora 28 programas, assim, mas como eu disse no início, teve os programas, mas foi muito pouco também, que eu tirei os painhos ali. Depois eu comecei a cobrar pelos programas de acompanhamento de 60 dias, um valor de 450. Depois eu aumentei para 640. Hoje para 30 dias, dependendo da necessidade do paciente, 30 dias 840. Então, Olha que, eu vou. olha que massa, Leandro. Desculpa te interromper, mas você, cara, você conseguiu. Você é um exemplo vivo de algo que a gente também tem, tem recomendado bastante. E eu te agradeço muito por você estar compartilhando isso, porque muita gente tem essa dificuldade com precificação, né? Pô, Sidney, quanto Sim, é que eu cobro? Quanto é que eu cobro? Quanto é que eu cobro? E até estudando sobre isso, né? Assim, é, tem uma lei que sempre vai nortear isso, que sempre norteou e que sempre vai nortear. É oferta e procura. É a lei da oferta e da sim, procura. exato. E então, no início, o seu exemplo é muito massa de falar, porque no início você não tem que se preocupar em quanto você vai cobrar. Pode até fazer gratuitamente, como você fez. Uhum. Porque no início a venda tem que ser feita primeiro para você. É, Você se vendeu isso, né? Você disse, rapaz, deixa eu ver se esse negócio funciona, deixa eu ver se os pacientes realmente vão ver valor nisso e deixa eu ver qual a transformação que isso vai gerar. é, E aí você foi, fez gratuito, depois você cobrou, pô, deixa eu cobrar aqui para ver se eles pagam. Não é que pagaram? E aí você está hoje numa precificação interessante. Porque se você sim, fechar, por exemplo, 10 programas de 90 dias, a gente está falando de 30K, de 30 não, 10, 38, 40, quase 40K com as consultas.
vai sim. para 40, quase 50K, para É, atender 10, 10 pacientes muito, muito bem, sim. dando o seu Eu melhor, cara. ainda não consegui fechar tudo isso no mês, mas a ideia é que isso aconteça. Mas você percebe que o seu consultório começou a virar quando você tomou a decisão quando você tomou a decisão de dedicar mais tempo para ele? Exato, exatamente. E o que você falou antes, Wilder, essa lei da oferta e procura, ela também é muito importante, porque quando a gente começa a fazer algo que é diferente, que não é mais do mesmo, é só você que faz algo do gênero. E hoje eu tenho uns feedbacks dos pacientes, assim, pacientes que já passaram com alguns colegas que você fala assim, poxa, né? São Que bom, né? renomados, né? E aí você fala assim, você ajudou aquele paciente e a pessoa fala, o que vocês fazem aqui, eu nunca vi em nenhum outro lugar, né? Aí você percebe É que você está no isso. caminho certo, É isso. que o caminho é esse, que as coisas realmente precisam ir dentro dessa pegada, desse ajuste. E eu acho que, assim, eu ainda tenho muito para construir mesmo, né? Quero dar o próximo salto agora, e daqui a algum tempo aqui falar aqui para o pessoal do CVM como que está a situação, que isso vai ser interessante de Quero, poder... quero, te, quero te entrevistar no CVM Cash Premium, né? Que é uma linha editorial só para quem realmente já vive de consultório. E olha que legal, Leandro, voltando para a questão do SUS, que eu acho que a gente levanta a mesma bandeira. Como médico, nos ensinam que a gente só pode ajudar as pessoas através do atendimento, da parte assistencial. Sim, Cara, e eu sofri muito. E eu acho que a maioria dos médicos sofrem muito por isso, porque é como se a gente só tivesse valor se a gente tiver com a caneta e um carimbo e um esteto. é, E não é isso, cara. É uma liberdade muito grande quando você descobre que não é só isso. Isso é extremamente valioso e sempre vai ser assistência médica, uhum, sempre. Quem aqui que não sim, precisa de um bom médico, de uma boa médica? Todo mundo. Mas a é, questão é, nós não, a gente, nosso valor não está só no esteto, na caneta e no carimbo. Como sim, médico, talvez a coisa mais valiosa é o nosso conhecimento. Então, olha que massa. Para quem realmente levanta a bandeira de um sistema público de saúde de qualidade, tem a educação, cara. A educação é um meio também de a gente ajudar a assistência. Tem a uhum, pesquisa também. Eu quase sim, fui para pesquisa, mas aí eu olhei para minha orientadora e vi, não quero esse estilo de vida para mim, não. E aí não vai vim para a dar. educação. Aham, Inclusive, fui para a educação primeiro tradicional e disse que eu olhei também para os meus chefes e olhava a vida deles e falava, não quero isso para minha vida também, não. Quero esse estilo de vida, nada de errado, mas não era o estilo de vida que eu queria para mim. sim, Então, Leandro, hoje, cara, eu tenho muita convicção, eu não preciso que ninguém me diga isso, eu não preciso da aprovação e nem desaprovação de ninguém. Eu tenho sim, consciência de que o que eu faço aqui na internet, eu presto um serviço para o SUS também. com certeza. Porque hoje, meu amigo, você pode dizer qualquer coisa que você disser. Eu também tenho muita convicção de que o que você faz no seu consultório, talvez você não consiga fazer igual no SUS, mas você faz bem parecido. Ou Uhum, seja, o meu trabalho, de uma forma indireta, tem ajudado o SUS. com certeza, Wilmer. Isso aí, sem dúvida nenhuma, a gente reflete em todo o comportamento médico, né? Seja os médicos que conseguem, que estão vivendo só de atendimento particular, você prestar a sua melhor medicina, o melhor cuidado, saber acolher um paciente, realmente, se você consegue acolher essas dores, isso é propagar o bem. Se seja um médico que ainda também trabalha pelo SUS e consegue fazer as duas coisas e a pessoa está tudo bem para ela, de certa forma, você contribui para potencializar também essa clínica, esse atendimento, esse cuidado. Só que realmente é muito difícil lidar com nossa medicina industrial. Não pode haver julgamento de nenhum colega quando a gente decide não estar dentro do sistema, né? Quando a gente decide ser carreira
solo, entre aspas, né? Porque ninguém é sozinho. A gente precisa de Uhum. ajudas, assim como a gente está fazendo aqui. Mas no momento que você percebe que você, em vez de estar prestando um serviço, você está prestando um desserviço, talvez seja o momento de se retirar, né? Eu Sim. vejo algumas questões assim, e ainda, como eu disse, eu estou nessa trajetória. Não sei o que daqui para frente vai ser reservado para mim, mas existe várias formas da gente poder realmente contribuir. Contribuir seja com o sistema mesmo público até, né? Pessoas Uhum. de baixa renda, porque é esse estigma que a gente carrega de não falar, mas aí eu só vou alcançar esse público, que é o público A, né? Uhum. Mercenário, tá só pensando nisso. Não é, né? Na verdade, é a gente colocar a primeira máscara na gente, você conseguir, você sabe que tem algo mais para fazer, e você vai Total. oferecer isso para aquela pessoa que te busca, né? Vou dar dois exemplos, três exemplos disso, reais, de alunos CVM. Tem um colega que ele só vive só de consultório, psiquiatra, e tem agenda social. Então, ele consegue fazer uma triagem para realmente verificar quem são os pacientes sociais, e ele trabalha com uma cota de pacientes mensais para aquele público. Isso é uma forma. Sim. Tem uma dermato, olha que legal, uma dermato no Rio de Janeiro, que ela faz um dia de atendimento gratuito. Ela tem lá uma parceria com a comunidade, com uma determinada comunidade, e ela vai lá uma vez por mês e atende, mas não atende naquele modelo que eu imagino que você já deve ter sido submetido a isso, de atender 90 pacientes, aquele queixa-conduta. Não, é aluna CVM, papai. Uma vez padrão CVM de qualidade sempre vai ser. Então, assim, imagina, cara, na clínica dela, lá no Rio, ela cobra 400 e pouco na consulta. E ela vai lá e atende da mesma forma o paciente que jamais, talvez, teria condição de pagar uma consulta com ela, da mesma Uhum. forma, sabe? Assim como esse colega também da agenda social, ele faz da mesma forma. Porque o problema é quando a gente, né, Leandro, a gente abre mão da qualidade em prol ou de uma regra do sistema ou da grana. Não, vou ter que atender rápido porque eu ganho pouco. Ou eu vou ter que atender rápido porque o meu gestor está me cobrando que eu atenda rápido. Exato. A gente está abrindo mão da coisa mais valiosa que a gente tem como profissional médico na assistência, que é autonomia. Uhum. Não deveria acontecer isso em momento nenhum. E eu já fui, isso é assédio ao médico. Eu já fui assediado muito, imagino que você também, imagino que a Sim. maioria dos colegas que estão ouvindo a gente ou estão assistindo a gente também, sabe? Então, assim, e tem uma outra colega, outro exemplo, eu falei que era três, recém-formada, saiu da residência agora, reumato, em Belém, cara. E tá, o consultório dela tá deslanchando também. E ela, inclusive, saiu de um vínculo que ela tinha no SUS porque ela não conseguia. Imagina um reumato, cara. Ter que atender um paciente com aquelas queixas reumatológicas, paciente cheio disso, cheio daquilo, fibromialgia. Você não sabe se é uma artrite reumatoide, se é lúpus, se é artrite anquilosante, lá das quantas. E ter que atender em 5, 10 minutos, Leandro. Sim. E aí ela saiu desse vínculo do SUS e olha só o que ela tem feito. Ela também tem um atendimento que ela faz que é social. Só que ela faz também da mesma forma, no padrão CVM de qualidade. Então, isso é uma frase que eu falo muito, né? Que a melhor forma do médico realmente fazer filantropia é fazendo o melhor atendimento possível para o paciente, independente de qual paciente seja. Essa é a melhor filantropia que o médico pode fazer. Ah, eu quero dar um desconto. Que mané desconto? Ah, médico não paga, família não paga. Não. Eu já fui médico que não me cobrou e que fez o atendimento meia boca, eu nunca voltei. Eu preferia ter pagado. Ou ter pago, sei lá, não lembro mais dessa regra do português. Eu É, preferia ter pago, cara. Eu já exatamente. fui, eu já fui em colega que não me cobrou porque é médico. Ou então porque é amigo, E aí eu nunca mais nem mandei mensagem. Ele nunca mandou mensagem para mim, não remarcou. Então fica aquele. É um desserviço, cara. Exato.
eu prefiro que me cobre e faça um serviço incrível e eu pago feliz, porque o honorário vem de honra. Eu quero honrar, né? A gente acabou de ter um filho, não sei se você sabe, e a Sim. minha esposa teve uma complicação do parto. Cara, a gente pagou uma nota nesse parto. Foi particular, nosso plano, a gente mudou de plano e estava na carência e tudo mais, a gente pagou particular. E, Leandro, eu falei para ela agora no retorno, para a médica, para obstetra, eu falei, foi o preço mais barato que eu já paguei na minha vida. Sim. Ela, como assim, Sidney? Meu preço é alto, meu ticket é o maior da cidade, isso aqui. Eu falei, não, é de graça. Ela, mas por quê? Eu falei, porque 3 horas da manhã, quando a minha esposa estava com o abdômen agudo, a gente chegou no hospital, você estava lá. E ela ficou de 3 da manhã até 5 da tarde, quando a minha esposa ela só saiu de lá quando a minha esposa estava bem na recuperação anestésica. Uhum. Foi de graça. Meu filho está bem, minha esposa tão bem. Cara, quando o médico entender o quanto vale o trabalho dele, sabe? Não vai ter nenhum médico sendo submetido a assédio, não vai ter nenhum médico levando dedada na cara, não vai ter nenhum médico Exato. sendo abusado, seja no SUS, seja no privado, seja no plano de saúde, seja onde for. É Uhum. porque, de alguma forma, Leandro, eu não sei como, cara, mas tiraram, a palavra talvez seja, cara, destruíram a autoconfiança do médico. Pelo menos os que chegam para mim aqui, tá? Pode ser que lá fora, que outros médicos por aí, enfim, que tenham uma super autoconfiança, mas os que chegam no CVM, cara, na maioria das vezes, 95% das vezes são pessoas que estão fragilizadas, que não se sentem capazes, que não se sentem valorizados. E, Sim. cara, quando a gente consegue, depois de alguns meses, depois de 1 ou 2 anos, ver a transformação de vida dessas pessoas, cara, e o quanto que isso impacta na vida dele ou dela, na vida da família dele ou dela, na vida dos pacientes dele ou dela, na família desses pacientes. Cara, essas olheiras aqui, ó, os problemas, qualquer coisa que seja, fica extremamente pequeno. Sim. E cada vez mais eu fico com mais, sabe, com mais vontade de fazer o que eu faço, porque isso não tem preço, cara. Isso Exato. não tem preço. Muda mesmo, Wilder. Muda a mentalidade, muda a nossa mentalidade, a forma que a gente vê, o valor que a gente se coloca, muda muito depois que a gente começa a viver nesse ciclo, né? Que realmente é um ciclo virtuoso mesmo. Ele nos traz virtude. Essa é a grande verdade. Acho que até o nome vocês escolheram muito bem. Isso faz todo sentido mesmo. E a gente não tem que ter esse receio de se dar o valor. Talvez se a gente realmente colocasse mais, nos impuséssemos mais nesse sistema que a gente mesmo criou, né, de medicina industrial, talvez a gente não sofreria tanto e sentiria mais valor nisso daí. Mas acontece que quem está insatisfeito, né, não tem aquele ditado, né, quem está incomodado que mude, que faça as mudanças. Então acho que quem busca mesmo é porque está querendo transformação, está querendo mudança e infelizmente é uma porcentagem dos colegas que buscam essa transformação, mas eu acho que os que estão aí no CVM, eles estão nessa busca e realmente já estão dentro, né? Não acredito que não tenha nenhum colega que não tenha sofrido nenhuma transformação verdadeira nesses anos assim de acompanhamento. Eu disse, eu estou pouco tempo com vocês, mas eu acho que é legal que esse canal é como se fosse vitalício, né? Você fica e vai ficando e eu quero uma próxima etapa aí também, como eu ainda sou bebezinho aí para vocês. Eu quero dar um salto maior depois. Às vezes, Leandro, nem eu, cara, de verdade, às vezes nem eu tenho noção do poder desse projeto que a gente está fazendo, sabe? Tipo, ontem eu estava do nada aqui em casa e chega uma mensagem de um colega pediatra falando assim: Sidney, estou abrindo uma filial em Santa Catarina
porque já cheguei no meu teto da minha cidade, estou faturando 7 mil por dia e estou abrindo uma filial. Legal, né? Cara, e eu fico assim, meu Deus, será que eu tô... Aí eu me belisco, eu digo, não, será que assim, é para mim essa mensagem? Então, Leandro, cara, a gente precisa celebrar, a gente precisa se encontrar, a gente precisa unir mais essa tribo, sabe? É um desafio porque é uma tribo muito dispersa, é uma tribo muito diferente, mas, cara, Sim, eu tô empenhado em fazer cada vez mais com que a gente se conecte, de criar marketplace, porque é importante a gente ter, saber quem são os médicos. O João Paulo acabou de mandar, o João Paulo Melino, o professor CVM, mandou, tá no Congresso Retina, encontrou um aluno do CVM lá, olha o que eu encontrei aqui. Então, assim, cara, é isso, sabe? Eu acho que é tão difícil, né, fazer essa virada. E não é porque o conhecimento não está aí, porque tem conhecimento, é porque às vezes as crenças elas estão enraizadas, né, meu amigo? Elas é, são muito fortes, né? exato. Então, eu queria até aproveitar esse momento aqui publicamente te parabenizar de verdade, cara. Você é médico de família, você revalidou diploma no Brasil, você em poucos meses, cara, você assim, você montou um consultório, você meteu a cara, sabe? Então, assim, você é um dos exemplos que eu falo bastante, assim, porque às vezes alguns de vocês chegam e falam assim, poxa, vocês mudaram a minha vida. E, cara, eu não. A idade é legal da idade, né? Uma das coisas boas da idade é que a gente vai ficando maduro para saber qual realmente é o nosso papel, né, Leandro? E eu tenho Sim, falado assim, não foi a gente que mudou a sua vida. Nós somos ferramentas. Quem mudou a é, sua vida foi você. Então você, Leandro, tem um mérito maior é todo seu, cara. Parabéns. Parabéns por ter obrigado. tido a coragem, parabéns por ter superado seu maior inimigo e continuar superando ele, que é uma parte sua chamada, alguns chamam de ego, outros chamam de sombra, outros chamam de, enfim, os seus medos, cara, os seus receios. Parabéns. Parabéns por ter acreditado não só na gente, mas eu agradeço por ter acreditado na gente, em mim, no CVM. Mas, cara, por ter acreditado em você, na sua medicina, no seu potencial, É, por ter se dado o benefício da dúvida. Porque realmente, alguém que chega aqui agora e vê, pô, esse cara em alguns meses tá faturando, pelos meus cálculos aqui, ó, já deve estar faturando acima de 25 mil. Pelo menos, né? sim, uhum, Meio período. Em meio sim, período. Aí você se coloca no lugar, e eu acho que você já passou por essa fase, de você se colocar no lugar onde o colega está 40 horas no SUS, aí faz plantão à noite, aí às vezes até tem um consultório, mas só de plano, e chega aqui e vê uma história, e vê essa história e fala assim, isso não é possível, isso é mentira, isso é um ator. Se eles estão pagando atores para poder enganar. Então, assim, não é fácil. A verdade é que eu também pensaria, Leandro, de verdade, uhum, cara. A gente pensa, porque, cara, é tão bom você dizer, cara, os pais, eu estou chegando a 30 pais fechados, eu estou ajudando mais os pacientes, eu estou me sentindo feliz, estou sendo valorizado. Cara, quem que não quer isso? Todo mundo quer isso. sim, Mas aqui, ó, é isso aqui que impede a gente, cara. Nossa mente, nossos medos, nossos receios, a vergonha. Então, eu vou voltar agora eu não consigo fazer uma live só de entrevista, tá? Porque tá no meu DNA gerar valor. Então, eu preciso gerar valor para você, cara. Eu preciso fazer com que esse seu tempo valha aqui, né? Que você desmarcou sua agenda aí. Então, deixa eu gerar valor para você, Leandro, de verdade. Cara, com o conhecimento que você tem e com a carreira que você está seguindo, esse outro caminho que você está seguindo, você tem, meu amigo, e com as ferramentas que você tem do CVM, que a gente está atualizando elas, inclusive, não sei se você chegou a ver, a gente fez três aulas totalmente atualizadas sobre Instagram. Que se você assistir às aulas e aplicar, não tem como você não construir seu nome e sua autoridade, não só na sua cidade, cara, mas na sua região. Não sei se você já viu essas aulas, não? eu vi. Esse é o próximo passo, eu estou me organizando para aplicar. Perfeito. Então, deixa eu gerar valor para você. Cara, sobre marketing. Provavelmente, para o seu consultório, o marketing ele vai dar só uma alavancada. Você já estruturou um serviço incrível os seus resultados falam, tá? Os seus resultados falam por si só.
Agora, o marketing, Leandro, para o teu consultório vai manter ele sempre crescendo. Mas eu queria te convidar a olhar para o teu marketing de uma outra forma, Leandro. Eu queria te convidar a olhar para o teu marketing como uma forma de você ajudar o SUS, por exemplo, como uma das suas bandeiras. Sabe por quê, Sim, Leandro? Porque o seu conteúdo de valor, se você realmente aplicar o que a gente ensina no CVM, cara, pode ajudar milhões de pessoas que, infelizmente, neste país não tem condição de pagar o seu valor de consulta. Agora, os 5% que podem, eles vão financiar, inclusive você, para que você construa um conteúdo incrível que você pode, inclusive, impulsionar via Instagram, via YouTube, via Facebook, para aparecer para pessoas, inclusive, de baixa renda. sim, Olha que coisa linda, cara. Olha que coisa maravilhosa. Que é isso, inclusive, que a gente faz aqui, Leandro. A gente está chegando em 1.000 alunos. Mas, cara, eu tenho certeza que todo médico, eu tenho uma certeza muito grande, porque a gente alcança aí mais de 1 milhão. Agora que a gente vai abrir uma nova turma, quando a gente abre a nova turma, a gente alcança aí entre 5 e 7 milhões de pessoas através do tráfego uhum, pago. A gente não tem 7 milhões de médicos. sim, Então, nosso conteúdo também, eu vejo muito o nosso conteúdo dessa forma, entendeu? Eu não faço só conteúdo para vender, eu faço conteúdo porque eu sei que ele vai ajudar. sim. Eu Eu, direciono, inclusive, uma parte da minha verba lá para minha cidade, no interior do Piauí, porque cada médico que eu tive que aprender a atender melhor o paciente, a fazer um marketing de conteúdo decente, ético, cara, é o meu povo que vai estar sendo ajudado. isso que eu só queria pontuar uma coisa aqui, Wilmer. Isso que você falou agora de realmente gerar valor, conteúdo, de gerar, né, gerar valor para um público que acessa, é isso que está me fazendo realmente me mover para isso. Porque realmente essa parte que vocês fazem é a parte que mais talvez estimula o médico a se lançar nessas plataformas hoje virtuais, porque não dá para a gente ficar fora disso. Cada vez que a gente fica fora disso, a gente está negando conhecimento, né? A gente está negando acesso. E É isso. isso eu tô realmente mentalizando, me preparando. Eu quero quebrar todos os meus medos, minha É timidez em isso. relação a isso e fazer. Outra coisa que eu queria pontuar, que você falou assim, olha, vocês, eu uso uma analogia que é, eu sou um facilitador para o paciente, né? Quando você disse, o mérito é seu e tal, né? Na verdade, vocês fazem vocês são facilitadores. Você já viu o atleta paralímpico que é cego, né? Que não consegue ver direito. Perfeito. Vocês praticamente é aquela pessoa que corre do lado ali, ó. Você segura na mão Que e massa, faz a gente cara. chegar até na onde a gente quer chegar, porque às vezes a gente não Que está massa. enxergando direito, né? É exatamente o que muitas vezes eu faço com o paciente. Falo, vou segurar na sua mão aqui, vou ajudar você a cruzar essa ponte e nós vamos fazer isso junto. Eu vou ser um facilitador para o seu cuidado. E é o Que que vocês massa. fazem. Vocês são facilitadores para a gente conseguir alcançar os pacientes da forma mais digna possível, né? Isso é muito, muito bacana mesmo. É isso, cara. É isso. E aí, olha só, o que acontece? Para quem tem, acho que a maioria tem, né? Mas para quem tem uma dificuldade maior com as câmeras e com marketing, qual que é a dica prática que eu dou, Leandro? Eu falei que eu queria gerar valor para você. Tá. Cara, começa fazendo a gravação dos vídeos dos pais, do pai. A Uhum. sequência de vídeos do pai, ela é estratégica. Por quê? Porque os vídeos do pai são vídeos educativos, são vídeos que você vai Uhum. quebrar objeções, são vídeos que você vai tirar dúvidas comuns, são vídeos que vão fazer com que a ideia é que cada vídeo faça com que o paciente dê um passo com segurança. Tipo, Uhum. imagina aquele remédio que faz aquele efeito colateral. Se o paciente, muitas vezes você fala na consulta, mas é tanta informação na consulta que o paciente não lembra. Aí ele tem o Sim. efeito colateral e aí muitas vezes ele para de tomar o remédio. Sabendo disso, você pode fazer um vídeo estratégico só sobre aquele remédio, só sobre aquele efeito colateral e mandar para ele. E aí você faz isso pensando nos pais, nos seus pacientes, né, de pai.
Mas assim que você terminar, o que você vai ter, cara, é um conteúdo incrível que você pode disseminar nas redes também. Olha que legal. Eu Não não tinha pensado. necessariamente, não necessariamente nessa ordem, na ordem exata, mas você pode fazer. Hoje você solta uma coisa que você só falaria lá no final dos 90 dias. Amanhã você fala uma coisa que é na primeira semana que você tem que mandar. Então, aí eu vou te gerar mais valor para ti ainda. Depois que você finalizar essa sequência estratégica, você faz assim, ó, nessa primeira semana, quais são os vídeos que são estratégicos? Vai fazer o meu paciente dar um passo com segurança frente ao tratamento, seja medicamentoso, seja não medicamentoso, tá? Uhum. E aí você estrutura e grava isso semana a semana. Quando você terminar os 90 dias, Leandro, sabe o que você vai ter? Além de ter conteúdo para você disseminar nas redes, você vai ter um e-book, você vai ter, quiçá, um livro, cara. É, eu Olha não que tinha massa. pensado nisso. Isso é realmente uma sacada boa que eu não tinha pensado, Will. Isso é algo que pode ser mesmo os primeiros posts, né? Criar E aí todo você. um. Exato. E aí, cara, imagina, olha só, de novo, eu tô falando tudo isso só porque eu me identifiquei com você em relação ao SUS. Terminou isso, cara? Você tem um e-book, é seu. Você vai colocar ali as suas referências de onde você tirou, mas é seu, você é o autor. Né? O Murilo Gun fala que nada no mundo se cria, tudo se combina. Você pega, Sim, você bebe de várias fontes, junta isso, você é o autor. Você pega isso, cara, e bota numa plataforma como Hotmart ou Amazon, Mercado Livre, cobra R$ 10. Talvez o paciente não consiga pagar 400, mas 10 sim, ele pode. verdade. E aí, mais uma forma de você ajudar, né, de forma íntegra, de forma ética, pessoas que não podem pagar. Mas é Eu também não uma tinha. forma, é também uma estratégia de marketing também, tá? Sim, Porque eu tô cada aqui paciente que pensando. comprar o seu e-book, você vai ter contato com ela. Você pode fazer relacionamento, os pacientes também podem. E aí, cara, é o círculo virtuoso. Círculo Sim, virtuoso. De satisfação sua de estar fazendo algo que você ama fazer, de impacto na vida do máximo de pessoas possível, de retorno financeiro justo, né, compatível e cada vez mais qualidade de vida para você e para sua família, meu amigo. isso é verdade. Eu não tinha pensado, mas isso já vai ser talvez algo para mim começar a É sair dessa isso. inércia e Essa é a ideia. sair dos meus 300 e tantos seguidores, que eu acho que só tem amigo e família ali, e É fazer um isso. Instagram profissional mesmo, né? Meu amigo, obrigado, obrigado. Eu tinha aqui, eu acho que eu tinha feito aqui alguns pontuamentos aqui, pontuações, mas você já passou por todos eles e eu queria também te liberar para você seguir a sua agenda aí. Mas queria te agradecer de verdade. Foi muito bom te conhecer um pouco mais. Eu fico de verdade muito feliz, de verdade mesmo, assim, do fundo do coração. Fico muito feliz em ver médicos de família como eu, né, rompendo várias barreiras mentais mesmo, ideológicas e, cara, e prosperando com proposidade. Não sei se você já ouviu falar sobre proposidade. Já ouviu, não? Sim, já. É uma palavra que Massa. eu já ouvi, sim. Massa. Proposidade é você juntar propósito com prosperidade. Só prosperidade chega uma hora, como por exemplo no meu caso, pô, ganhando ali quase 30 mil por mês, mas eu não estava feliz, não estava fazendo o que o meu coração cantava, assim, não estava. Só proposidade faz com que você só prosperidade, só dinheiro, só é por isso que é o que explica que muita gente que tem grana, famosa, tomando antidepressivo, né? E só propósito Uhum. também, às vezes você tem um propósito lindo, maravilhoso. Não, eu vou só ajudar as pessoas, eu não quero dinheiro. Só que chega uma hora que você, poxa, às vezes, se você tivesse o dinheiro, ele não compra felicidade, mas ele compra comida, compra remédio, né? Compra uma ambulância. Então facilita, o dinheiro é um facilitador. E aí quando a gente Sim, junta os dois, né, cara, propósito com prosperidade, eu penso que é um equilíbrio para a gente, um equilíbrio interessante da gente buscar, né? Não só
não só dinheiro, não só prosperidade, mas também não só propósito, mas por que não os dois, assim como, Tudo junto. né, suco ou bolo, por que não os dois, né? Por que não? É, E aí eu eu fico já, muito feliz de te ver nesse caminho, meu amigo. eu que agradeço mesmo, Sidney. Eu já tinha escutado esse termo aí de vocês e realmente conseguir unir tudo isso, acho que é a grande essência mesmo, está aí para a gente poder realmente conquistar o que a gente quer. Como você disse antes, né, às vezes nós, como os médicos de família, nós pensamos que estamos presos a só uma medicina pública, mas a gente tem muito valor e muito conhecimento para oferecer. A formação do médico de família, a gente que passou por isso sabe o quanto que é, né? Então, acho que os colegas que ainda duvidam, realmente a gente pode oferecer essa nossa ciência, esse nosso cuidado de uma forma de mais excelência, né? Assim, não está tão limitado no que a gente realmente foi induzido a fazer, né? Uma coisa é livros, teorias, outra coisa é você conseguir prática dentro dessa medicina industrial, né? Nessa medicina artesanal que a gente faz, né, que eu adoro esse termo, eu copiei isso aí de você e eu falo isso toda vez como paciente, eu falo aqui é meu ateliê, né, meu consultório, onde faço minha medicina artesanal, Que massa, cara, que massa. e, e realmente é como eu me sinto, né, lá eu tenho meus relógios, eles estão todos parados, porque o tempo é relativo ali para mim, e eu mostro isso para o paciente, tudo tem ali um porquê. Tá tudo mesmo pensado, tudo pensado dentro da metodologia CVM. Cara, que massa essa sacada do relógio parado, cara. Que incrível. Eu E deixo ele. eu queria te perguntar, então. Você começou a falar e eu quero que você só aprofunde para a gente fechar aqui. Como é que você se sente hoje, Leandro Morales, exercendo a medicina artesanal? Sidney, não existe valor monetário que recompense isso, né? Assim, pode vir o valor que for, vai ser sempre bem-vindo, porque isso é importante, mas você sentir que você realmente está conseguindo aplicar aquilo que você estuda, está conseguindo livrar uma pessoa de uma doença grave lá na frente, não tem preço. Você receber um feedback de um paciente que você, falando que transformou a vida dele, você sentir que fez isso, não tem valor, né? Assim, a satisfação está nisso mesmo, é de você conseguir exercer a medicina que a gente se propôs e estudou tanto tempo para isso, né? Eu acho que a consequência depois ela vem de todas as formas, né? E isso Que hoje é bom. como eu me sinto e eu sei que eu ainda vou É só o começo. alcançar exatamente, mas a minha satisfação de poder fazer parte do CVM e conseguir realmente hoje passar um pouco da minha experiência é algo que para mim também faz todo sentido, não tem aí não tem um valor posto, mas assim como eu me alimentei de coisas boas dos outros colegas, né? Eu ainda pensei, algum dia eu preciso falar aí desses benefícios que eu estou tendo, porque eu acho que é injusto também, né? E foi quando apareceu aquele concurso lá, eu não tinha nenhuma pretensão mesmo eu queria aprovar, vou quebrar essa vergonha aqui, vou falar e tal. E foi quando eu mandei, e aí por esse vídeo vocês entraram em contato comigo. Gratidão, meu amigo, gratidão. Que Deus continue te abençoando aí, que você continue tendo muita saúde para poder, né, ajudar aí cada vez mais pessoas a terem saúde também e a gente fazer esse círculo virtuoso aí crescer, né? A gente cresce, vocês crescem, os pacientes crescem e a gente faz nem que seja um pouquinho melhor esse mundo, um pouquinho melhor, porque é isso, né? Já pensou se a gente
parasse com as ideias megalomaníacas de querer salvar o mundo e começar a salvar o nosso mundo. Cada um salvando o próprio mundo, cara. Olha o impacto disso, né? Exato. Então, que você continue crescendo e, cara, conta com a gente, continue contando com a gente. A melhor forma de falar comigo é no direct, sempre que quiser falar comigo. E eu tô até abrindo aqui, principalmente para quem é da família CVM, que quiser falar comigo. Os colegas médicos que quiserem falar comigo, o melhor canal é o direct. Eu tô cada vez mais me amarrando no direct, inclusive recomendo, viu, doutor Leandro? Vou Use, use, tentar. use o seu direct lá com seus potenciais pacientes e com seus pacientes também, que é maravilhoso. Vou Meu tentar. amigo, obrigado de novo. Tamo junto, de verdade. Foi um enorme prazer te conhecer, bater esse papo. E, de novo, gratidão pelo seu tempo, pelo seu relato aqui. Pode dormir com a consciência tranquila hoje que você gerou um valor absurdo para mim e para o CVM, tá bom? Eu que agradeço, Wilder. Agradeço toda essa contribuição, essa mudança que vocês fizeram aí no meu processo e está fazendo, né? E eu sei que daqui para frente só são frutos mesmo que vão cada vez mais proliferar. É E isso. agradeço mesmo essa oportunidade aqui para a gente poder estar trocando isso. Isso para mim já é algo que eu já quebrei também, um desafio, né? Isso já faz parte do meu processo também. E um prazer por ter te conhecido também, assim, a gente trocar essa ideia pessoalmente. Eu sou um grande admirador seu aí, já faz um tempo, né? E Que é isso. massa. Obrigado por estar ajudando aí vários colegas médicos e vocês estão fazendo uma revolução aí na medicina mesmo. Tamo junto. Valeu.